Hoje eu queria falar com vocês, alinhado ao tema aí do dia de hoje, né? Agora é hora dos seus sonhos. Quantos têm sonhos? Show! O tema da minha palavra não poderia ser diferente, né? E eu creio que nós servimos um Deus que realiza sonhos. Nós servimos um Deus que, de fato, realiza sonhos. E quando a gente fala de sonhos, é interessante, porque se a gente tem sonho, a gente tem expectativa de ver esse sonho acontecer, amém? Quantos aqui têm sonhos? Você tem esses sonhos listados, um a um? Você sabe quais são esses sonhos? Porque, como eu disse, nós servimos um Deus que realiza sonhos. Quantos têm expectativas de que Deus, nesse ano, vai realizar os seus sonhos? Amém. Eu também tenho expectativas. Você sabia que Deus gosta de perguntas? Quantos aqui sabem que Deus gosta de pergunta? Porque tem gente que ainda acha que perguntar para Deus é pecado, tá? Não é não? Deus gosta de questionadores. Então, aqueles que são questionadores, fiquem ligados aí, porque Deus responde aos nossos questionamentos. E hoje Deus quer fazer algumas perguntas para mim e para você. Está preparado para ser sincero com Deus? Está preparado para deixar, né? Não se importa com quem está do seu lado, é você e Deus hoje, é conexão direta. Você está preparado? Primeira pergunta que Deus faz para mim e para você: você é um sonhador? Não precisa me responder, só você com ele, tá? Você é um sonhador, meu filho? Olha a diferença. Você é um sonhador? Show. Você é um sonhador, meu filho? Tem uma diferença dessa pergunta, não tem? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Filho, pega a chave aí. Você tem sonhos? Deus não gera impulsos para ações que não estejam ligadas ao sonho dele em nossas vidas. Deus não gera ações para impulsos de sonhos que não estejam ligados ao desejo dele para mim e para você. Amém? Qual tipo de sonho você tem? Muitos aqui, todo mundo sabe que existem vários tipos de sonho. Tem o sonho que você sonha quando você está dormindo e tem o sonho que você sonha quando você está acordado, né? Tem diferença, tá? Eu também, é um pouco quanto, mas tem diferença. Vocês vão entender o porquê. Para a psicologia, o sonho, ele aponta, né, os sonhos, eles são produzidos por nossa alma, funcionando como uma espécie de válvula de escape para pressões do nosso cotidiano. Exemplo, quem aqui já sonhou, já teve pesadelo depois de comer muito depois de um churrasco? Quem aqui já sonhou que errou todas as questões do vestibular na véspera do vestibular? É isso que a psicologia diz, tá? Então, existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos que são sonhos naturais, formados pela pressão do cotidiano que a gente vive, que a gente está sujeito a ela. E existem os sonhos do nosso coração e existem os sonhos do coração de Deus. Amém? Quais são os sonhos de Deus para nós? Você já se perguntou? Sim ou não? Abra aí comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Que diz assim, posso ler? Acelera aí, no aplicativo é rápido. Vamos lá? Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus. Quem disse? Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto. Domine ele. Quantos aqui tinham dúvida do sonho de Deus para você? Quantos aqui chegaram com dúvidas a respeito do sonho que Deus tem para você? Pode ser sincero, não é vergonha não. Não é vergonha. Não quero te expor.
mas eu quero te mostrar na Bíblia que Deus tem um sonho para você. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Esse é o sonho que Deus tem para mim e para você. Domínio. Repita comigo. Domínio. Espera aí. Repita comigo. Domínio. Não é domingo e nem dormindo. É domínio. Dominar. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Sobre o que, Anderson? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Qual é o sonho de Deus para mim e para você? Domínio. Por que nós não dominamos? Já parou para se perguntar? Já parou para se perguntar aí por que a gente não domina? Não, porque tem gente que não domina nem o cachorro, né? O cachorro manda mais do que ele em casa. Lá em casa não é o caso, né? Porque eu tinha 2 e já foi os 2. Mas o que eu e você precisamos entender, e eu te pergunto, né? Você já se perguntou se os seus sonhos, os seus desejos pessoais, eles estão alinhados com o que Deus sonha para você? Porque, como eu disse, existem vários tipos de sonho. O sonho que você sonha, de coisas naturais, o sonho que Deus sonha para você, e os sonhos frutos, né, de um exagero no churrasco. Você já se perguntou se o sonho que você tem de ir para o exterior, se o sonho que você tem de fazer uma faculdade, se o sonho que você tem de construir um negócio, se o sonho que você tem de adquirir um bem, ele está alinhado ao propósito de Deus na sua vida? Essa é a resposta de muitos sonhos que não estão realizados e que não foram realizados ainda. Porque Deus me trouxe aqui hoje, Deus me incomodou muito quando eu começava a estudar esse tema. Os nossos sonhos, eles precisam estar alinhados aos sonhos de Deus. Porque é a palavra. E a Bíblia diz isso, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de... e as demais coisas vos serão... O que são as demais coisas? Tudo isso que eu acabei de falar. A faculdade, o carro, o casamento, a casa, o cachorro. Tudo isso são as demais coisas. O nosso sonho, o sonho dessa geração, o sonho que Deus tem para essa geração, que eu me incluo nela, é que nós sejamos dominadores sobre esse tempo. Mas para sermos dominadores, precisamos entender o princípio da palavra de Deus nas nossas vidas. Uma coisa é o meu sonho pessoal, outra coisa é o sonho de Deus, que Ele já sonhou para mim e para você. Você já se perguntou, ou já perguntou para Deus qual é o sonho dele para você? Vou insistir nessa pergunta, porque você precisa sair daqui hoje convicto do sonho que Deus tem para você e para mim. Essa convicção ninguém pode te roubar. Quantos vascaínos eu tenho aqui hoje? Quantos vascaínos? É raro, mas a gente encontra. 1. Brincadeira, não leva para o coração, eu tenho que zoar, porque senão não sou eu, beleza? Show. Quantos botafoguenses nós temos aqui hoje? Ah lá, tem 1. Show. Top. 2. Tem mais do que vascaíno, hein? Quantos tricolores nós temos aqui hoje? Aí. Já manifestou mais. Né? Quantos cruzeirenses? Quantos flamenguistas? Estou com o microfone, então essa parte depois vocês cortam para não dar BO. Show? Então vamos lá. Aonde eu quero chegar? A convicção que eu tenho de ser um flamenguista, ninguém me tira. A convicção que eu tenho de ser um vascaíno, ninguém me tira. A convicção que eu tenho de ser um botafoguense, ninguém me tira. Por que a convicção dos sonhos que Deus tem para a minha vida, eles mudam toda hora? Por quê? Gente, vocês precisam entender o princípio. O véu foi rasgado. Show. Obrigado, Jesus. Tamo junto.
mas o princípio ainda é o mesmo. O princípio é o mesmo. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando eu falo de primeiro lugar, é primeiro lugar em tudo. É estar no primeiro culto do ano de 2022, em pleno domingo chuvoso. Quantas pessoas estão em casa agora maratonando a Netflix? Quantas pessoas estão em casa agora pensando, está chovendo, né? O pastor vai entender. Estão perdendo a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, galera, não negocie aquilo que você tem como convicção de que o sonho que Deus tem para mim e para você, eles vão acontecer. Mas depende de mim e de você entendermos esses sonhos. Que não são sonhos materiais. Sonhos materiais, eles fazem parte, nós temos que ter sim. Não é pecado. Não é pecado desejar ter um carro maneiro, não é pecado desejar ter uma casa maneira, não é pecado desejar ter um tênis da hora, da marca, não é pecado desejar ter condições financeiras de andar com roupa de marca, isso não é pecado. Mas eu e você precisamos entender que o princípio é outro. O princípio é outro. E às vezes a gente usa a palavra a nosso favor, porque a gente é esperto, a gente conhece a palavra e a gente usa a palavra a nosso favor. Só que Deus hoje está dizendo para mim e para você, você precisa entender que o seu sonho tem que estar alinhado ao meu sonho para você. Aí o seu sonho vai acontecer. E qual é esse sonho? Você sabe que Deus tem planos para você e Ele já revelou esses planos por meio de sonhos? Deus me diz que tem pessoas aqui dentro que estão tendo sonhos, que não estão compreendendo esses sonhos, mas que hoje Ele vai trazer a luz do Espírito Santo sobre a sua vida e você vai discernir esses sonhos. Você vai ter discernimento desse sonho. Se é um sonho fruto de um exagero, num pós-churrasco, se é fruto da sua atribulação, da sua alma, do seu cotidiano, ou se é de fato o sonho que Ele tem para você e Ele vai te dar o discernimento. Amém? Vamos lá. Deus pode revelar seus sonhos para nós através de sonhos? Deus pode revelar os seus sonhos, os sonhos que Ele tem para nós, através de sonhos? Show. Abre aí, Gênesis 37, do versículo 2. Quando tiver no jeito aí, me fala. Posso ir? Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Vamos lá. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Quantos anos tinha José? Quantos aqui tem 17 anos? Fica ligado aí. Quem já subiu de 17, redobre a atenção. Vamos lá. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Quantos anos José tinha? E ele fazia o quê? Apacentava as ovelhas. Qual era a fama de José? Caguete, X9. Quantos irmãos José tinha? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só tem uma forma da gente viver os sonhos de Deus, conhecer a sua palavra. A gente tem que buscar isso. Galera, não tem outra chave a não ser ter domínio e conhecimento da palavra de Deus. Quantos irmãos José tinha? Ele era, ao todo, 12 irmãos, né? Com ele 13. Então, tinha bastante gente, não tinha? Só que José, ele recebeu da parte de Deus, no capítulo 37, no versículo 5. Acompanha comigo aí.
Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Ele disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando o molho de meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Sentiram a ironia aí dos irmãos? Tu terás domínio sobre nós, por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, versículo 9, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E eu paro aqui e desafio você a aprofundar nesse texto depois em casa para a gente evoluir. Mas resumidamente, né? José tem um sonho. E esse sonho não nasceu no coração dele. E aí o desfecho desse sonho depois, eu encorajo vocês a aprofundar, vai terminar lá na frente com ele sendo governador do Egito. Já contei o finalzinho da história, mas não vou entrar no detalhe, porque eu quero que você aprofunde. E aí você vai entender o contexto da história. Atenção. Aprendemos com José algumas coisas a respeito dos sonhos que Deus tem para nós. Primeira delas, foi Deus quem revelou por meio de sonhos o que José se tornaria, embora naquele momento ele não tinha a dimensão do processo que iria passar até o cumprimento da promessa. Quantos aqui têm promessas? Quantos aqui têm sonhos? Deus me disse, quando eu preparava essa palavra, que existem muitas pessoas que têm promessa, muitas pessoas que têm sonho, muitas pessoas que têm questionado esses sonhos, mas que não entenderam ainda que existe um processo. Tem um processo. Calma. Vai devagar. Olha só. Ei, jovens avivalistas que influenciarão essa geração, presta atenção nessa chave. Olha isso. Talvez você esteja passando por uma situação que não consegue compreender. Deus me manda te dizer que faz parte do processo para o cumprimento da promessa. Apenas creia e tenha paciência. Paciência é uma grande virtude. A gente precisa entender isso. Deus não teve pressa, né? A gente vê lá em Gênesis a criação de todo o universo, ele teve calma. Por que a gente quer tudo papum, rápido? Calma, tenha pressa não. Pressa é inimiga da perfeição, já dizia um ditado aí, né? José não tinha sonhos pessoais de ser um governador, de ter poder, porém, Deus o escolheu. Deus o escolheu e disse para ele que ele seria quem ele seria. Naquele momento que ele teve aquela revelação, aquele sonho, ele não compreendeu muito bem. Tanto é que você vai evoluir depois ali, você vai ver que a Bíblia não deixa muito clara se ele conta para os seus pais, se ele conta para os seus irmãos, no intuito de, vocês entenderam a mesma coisa que eu entenderam? É isso mesmo? Ou buscando um entendimento e um discernimento daquele sonho. Mas lá na frente, quando a ficha cai, né, que ele passa ali por um processo todo, ele entende exatamente aquilo que lá atrás ele não conseguia compreender. É isso que eu e você precisamos entender. Às vezes Deus coloca sonhos dentro do teu coração que naquele momento você não consegue compreender. Você não consegue compreender. Mas calma, apenas creia. Apenas
Apenas? Show. José não tinha sonhos pessoais. Ele tinha o sonho de Deus para ele. Ele não entendia muito bem esse sonho. José, ele foi abençoado não apenas com um sonho. Ele foi abençoado com um sonho de Deus que não era para ele. Olha que loucura. O sonho que Deus deu para José não era sobre José. Hashtag não é sobre você. Entendeu? Não é sobre você. O sonho não era sobre José. O sonho era sobre uma. Vamos lá, gente. Tem jovem aí? O sonho era sobre uma geração. A geração de José. A sua casa, os seus irmãos, a sua família. E através da família de José, todo o Egito foi abençoado. Aí depois, de novo, faço aí, incentivo vocês a estudarem isso. Pega e olha que vocês vão entender a fundo isso, o contexto disso. Alinhe os desejos do seu coração aos desejos do coração de Deus e prepare-se para viver um ano de expansão em todos os níveis da sua vida. Se você e eu não alinharmos os nossos sonhos pessoais, se eu e você não entendermos que não é sobre nós, e sim sobre o que Deus quer fazer através das nossas vidas, não perde tempo. Não gere expectativas para não colher frustrações. Creia apenas naquilo que está na palavra. E faz o que está na palavra, ponto. Nós somos uma geração que gostamos de questionar, isso é bom. Só que em determinados momentos na palavra, Deus não quer o nosso questionamento. Ele quer simplesmente a nossa obediência. Então, alinhe os desejos do seu coração aos desejos do coração de Deus e prepare-se para viver um ano de expansão em todos os níveis da sua vida. Amém? Terceiro ponto que a gente aprende com José. Deus conhecia o seu coração e via em suas atitudes o reflexo do seu caráter. Ele não compactuava com coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ei, jovem, não é porque o outro faz que eu vou fazer. Ei, jovem, avivalista, que vai influenciar essa geração, você de fato precisa ser um referencial através do seu testemunho. Os irmãos de José tinham ele como X9. Né? Quem conhece aí a hashtag X9? É aquele cagueta, que fala tudo que os outros fazem errado. Não estou falando de fofoqueiro, tá? Abra aspas aí. Eu estou falando de você não compactuar com coisas erradas. De você não aceitar estar num bolinho onde começam a falar coisas que não são pertinentes. Ou que está no meio de uma situação em que começa a acontecer determinadas situações que você entende que Jesus não estaria ali com você. Aí é a hora que o Espírito Santo começa a soar aquela sirenezinha no seu subconsciente dizendo: ei, filhão, já deu, mete o pé que vai dar ruim. Claro, curto e grosso. Entenderam? Por isso Deus deu a José um sonho para uma geração. Por que Deus não deu para os outros irmãos? Alguém já parou para se perguntar isso? Eu fiz essa pergunta para Deus. Deus, por que foi José e não foi nenhum dos seus outros irmãos? Por quê? Sabe o que Deus falou para mim? Caráter. Caráter. Existem sonhos de Deus que Deus vai revelar para determinadas pessoas que Ele não vai revelar para outras, que Ele não vai dar para outras. Porque somos diferentes, somos seres humanos distintos. Temos uma única digital. Somos únicos. Somos, de fato, únicos. E Deus vai te dar à medida que Ele conhece o seu coração. E aí? Se Deus hoje resolver sondar o seu coração, qual sonho Ele tem encontrado? Como eu disse no início, o véu se rasgou. Jesus vive. E por meio dele, eu e você temos livre acesso ao trono. Por meio da obra da cruz, nós não precisamos mais seguir um ritual para chegar diante de Deus. Mas ainda existe um princípio.
ande por princípios, não negocie os valores da palavra de Deus e esteja pronto para colher as bênçãos que Deus tem para mim e para você. Amém? Quarto, tenha paciência. Não saia por aí compartilhando os seus sonhos com qualquer pessoa. Não faz isso. Deus vai te dar o discernimento de quem são as pessoas que você vai poder compartilhar os sonhos que Ele deu para você. Hello? Entenderam? Tá ligado? Não compartilhe com qualquer pessoa os seus sonhos. Nós não sabemos qual foi a motivação que José teve ao compartilhar os sonhos dele com seus irmãos, como eu disse no início, agora há pouco. Mas o simples fato dele compartilhar algo com os seus irmãos piorou ainda mais o clima entre ele e os irmãos. E aí depois vem todo o desfecho aí que a gente já sabe. Então, quando você for compartilhar os teus sonhos, pergunta para Deus, pergunta para o Espírito Santo, primeiro, se é para compartilhar. Tem essa também, tá? Primeiro, é para compartilhar? É. Porque nós cantamos aqui, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O seu sonho é para ele, por ele, para ele? Sim ou não? Estou achando vocês muito quietos. Está pesado aí? Foi mal. Mas papai disse, eu só obedeço. Eu e você precisamos entender que não dá para ficar lançando os nossos sonhos ao vento. Como a Beth disse aqui, os nossos sonhos são sementes que Deus nos deu. E no tempo certo elas irão frutificar. No tempo de Deus o sonho irá frutificar. Amém? Quinto, tenha discernimento. Nem todos os sonhos que temos ou que iremos ter vieram ou virão da parte de Deus. E aí? Agora eu embananei tudo, né? Esse sonho que você tem aí, como é que você tem certeza que foi Deus que te deu? Que esse é o sonho de Deus. Como é que você tem certeza? Você pode afirmar, esse sonho foi Deus que me deu. Ou não. Aí a chave, hein? Ore e peça ao Senhor esse discernimento, porque Ele vai te dar esse discernimento. Se o sonho foi dele, se Ele te deu esse sonho, se esse sonho que você teve, e aí aqui eu não estou sendo específico, tá? Eu estou falando de sonho. Seja ele de ser um pregador, seja ele de ser um avivalista, seja ele de ser um servo, seja ele de ser um médico, estou falando de sonho como um todo. Ok? Pergunte para Deus se esse é o sonho dele para você. Amém? Sexto, todo silêncio tem uma voz. Repita comigo, todo silêncio, de novo, todo silêncio tem uma voz. Qual é essa voz? O teu silêncio dentro de você, entre você e Deus, tem uma voz e Deus conhece essa voz. Todo silêncio tem uma voz. Olha só que interessante. José, ele começa a apacentar as ovelhas do seu pai, né? A história começa já falando dele com 17 anos. Né? E aí eu trouxe uma cronologia aqui para ajudar a gente. Com 30 anos, José é apresentado a Faraó. Com 17 ele recebe a promessa e com 30 anos ela se cumpre. Quantos anos se passaram? Os matemáticos de plantão aí? Quantos? 13 anos, né? Interessante, né? Por que Deus te falou o seu sonho ontem e você já quer ele hoje? Calma, espera. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo.
Aí eu te pergunto, com 17 anos, se José é levado diante de Faraó, ele teria o mesmo discernimento, o mesmo conhecimento, a mesma condição, a mesma intimidade, a mesma unção, a mesma sabedoria, a mesma conexão com Deus, para ser usado por Deus como ele foi? Sim ou não? Então, entenda uma coisa, o seu sonho, ele tem início, meio e fim. Eu sempre digo, e eu aprendi isso há alguns anos, e isso mudou um pouco a minha forma de entender os nãos que Deus me deu ao longo de alguns anos de vida, que o não de Deus não é um não eterno, não é um não definitivo, é um não temporal, tem um tempo. Existe um tempo para que todas as coisas aconteçam. E aí, quando eu e você entendemos isso, as coisas ficam mais fáceis. A gente consegue entender que é um processo. Não adianta, eu cheguei ontem, me converti ontem. Não adianta eu querer amanhã já ser líder de célula. Não estou falando das exceções, ok? Não estou falando das exceções. Tem as exceções. Mas a ordem natural das coisas é o processo. Ser líder de uma RG, de um pequeno grupo, ser líder de um grupo de amigos e fazê-los andar, caminhar na presença do Senhor, requer um preparo para um propósito. Preparo, propósito. De novo, hashtag, não é sobre você, ok? Então, eu e você precisamos entender isso. E José, eu creio, lendo a Bíblia, o que a Bíblia me diz, ele passou por um processo. Quantos aqui conhecem essa história toda de José? Então, eu posso evoluir no assunto. Quantos aqui queriam passar pelo processo que José passou? Ué? Ser governador, gente. Vocês têm noção do que é isso? O cara é o cara, velho. O cara mandava. O cara fazia, acontecia. Vocês têm noção disso? Ninguém quer, não? Mas por quê? Porque eu e você conhecemos o processo hoje. Mas se eu não tivesse contado para você, ou se a Bíblia não tivesse nos contado qual era o processo, quem queria? Eu. Não sou bobo. Você sabe qual é o processo que você tem que passar para que o sonho de Deus aconteça na sua vida? Sabe? E eu não sei. A única coisa que eu disse para Deus é: Deus, eis-me aqui. Sabe o que Deus falou para mim? Tenha bom ânimo. Seja forte, valente, vai, não para, que o restante as coisas vão acontecendo, elas vão se encaixando. Amém? Finalizando aqui, 22 anos se passaram entre o sonho e o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de José. Eu não vou me ater aqui, porque o tempo já está um pouco avançado, eu tenho outras coisas que eu queria conversar com vocês, mas o interessante disso aqui, e eu faço um resumo do que eu coloquei aqui, foi fácil para José? Foi fácil para José? Por que você acha que vai ser fácil para mim e para você? Só porque nós somos bonitinhos? Não vai ser fácil. Ele disse que não seria fácil, não é? Mas por que a gente quer que seja fácil? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Quando vier o desânimo, quando vier as dúvidas, quando vier as incertezas, tenha uma única convicção: o que te sustenta de quem? Então é nela que você tem que se sustentar. Como é que ela te sustenta se você não conhece ela? Como ser sustentado por algo que eu não conheço? Entenderam o pulo do gato? Conhece a história do pulo do gato aí? Esse é o pulo do gato. Nós precisamos conhecer o poder que nós temos na palavra de Deus a nosso favor, a favor dos nossos sonhos, a favor dos sonhos que Deus tem para nós. Amém? 7º ponto que nós aprendemos aí com a história de José. Não deixe o medo te paralisar. Medo paralisa. Quantos aqui têm medo de pular de paraquedas?
Esse medo pode te paralisar, você tem que vencer esse medo. Se algum dia você tiver a oportunidade, vai e pula. Eu vou contar uma história para vocês, particular, pessoal minha. Não sei nem porque que Deus me mandou contar isso, mas eu vou contar. Tem um amigo, muito amigo, gente boa, virou para mim e falou assim, vamos descer de montanha-russa? Hopi Hari. Quem conhece o Hopi Hari? Algum engenheiro que conhece o Hopi Hari? A montanha-russa? Conhece lá? Não? Eu não sei nem por que eu subi naquela montanha-russa. De madeira, vocês não têm noção. Tudo bem, tudo festa, né? Ele virou para mim e falou assim, você não tem coragem. Eu falei, pronto, mexeu com o meu brilho, eu vou subir nesse troço, eu vou descer nesse troço. Mexeu com o brilho. Aí levou para o pessoal, entendeu? Pulei no carrinho, pois bem, sobe ele na minha frente e eu atrás. E aquele negócio, tec, 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 tec. Eu falei, cara, eu vou chegar no céu desse jeito. Véio. E tec, 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 subindo. Galera, vocês não têm noção, velho. Ali foi o primeiro rompimento dos meus medos. Eu jamais pensaria em andar numa montanha-russa, né? Cara, vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção. Quem já andou naquela montanha-russa? Então vocês sabem o que eu estou falando. Cara, você não tem noção, velho. Aquilo quando fez assim, ó, tec, 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 e vum, o meu corpo foi, o meu espírito ficou e voltou de novo, entendeu? E eu não sabia onde eu estava, para onde eu ia, eu só lembrava o seguinte, me deu um medo de cair daquele carrinho, que eu travei as duas pernas, assim, ó, na lateral do carrinho. Quando acabou, né, que a adrenalina aterrissou, eu saí do carrinho, né, rindo, falei que eu ia, tá, não sei o quê, machão, fortão, beleza. E aí eu estou assim, cara, está ardendo meu pé, meu joelho está ardendo. Aí eu olhei assim, uma bolha do lado de cá e outra bolha do lado de cá, de tanta força que eu fiz para tentar travar ali dentro. Mas eu venci esse medo. Recentemente, né, de novo o mesmo amigo, quem conhece aqui o Cabum lá do Beto Carreiro? Quem conhece? Quem já desceu naquilo? Irmão, aquilo não é de Deus não, velho. Aquilo não é de Deus. Aquilo lá eu falei, Deus, não. Aí também já é demais, eu assumo a minha ratice aí, esse aqui não vou não. Esse aqui não dá eu não. Amarelei, mas esse aqui eu não fui não. É doido, já viu a altura daquilo? Então, o que eu trago aqui, né, para a gente, como aprendizado, não tenha medos. O Senhor é que te sustenta. Se o Senhor te mandar liberar uma palavra profética sobre alguém, libere. Se o Senhor te mandar profetizar cura sobre alguém, profetiza no nome de Jesus, porque é isso que ele disse. É em meu nome, Jesus dizendo para nós, é em meu nome vocês vão fazer obras maiores. Então não tenha medo, não deixe o medo te paralisar. Se você tem um medo que te bloqueia, que te paralisa, Deus vai te desbloquear hoje, em nome de Jesus. Amém? 8º, a tua capacidade de perdoar vai te impedir ou não de ser quem você estava destinado a ser. Isso aqui é forte. A sua capacidade de perdoar ou não vai te impedir ou não de ser quem você está determinado ou destinado a ser. Por que, Anderson? É só você ler um pouquinho lá na frente. José tinha ou não tinha todos os requisitos para não liberar alimentos para a sua família? Quem que foi buscar alimento? Seus irmãos. E aí, se você ler ali no início, ele ainda dá até alma de durão ainda, né? Porque os seus irmãos não o reconhecem. Tem um ditadozinho antigo aí, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra. Né? Quem bate esquece. Quem te feriu, quem te magoou, ele esquece. Mas você não, está todo lá, todo magoado, todo chateado, todo ferido. Cara, libera perdão, velho. Libera perdão. Porque Deus conhecia o coração de José. Deus conhecia o coração de José. E José, no finalzinho ali, ele faz o quê? Ele se retira, né? Vai lá, se recompõe, chora, deve ter esperneado, né? Aí fantasiando um pouco eu aqui, né? Deve ter remoído com Deus. Como assim? Né? Fizeram isso comigo, fizeram, agora eu tenho que... É isso que Deus mandou fazer, e vai lá e faz, ponto. É melhor obedecer do que sacrificar.
Então, pega essa chave de José. As nossas decisões são as nossas decisões e não as condições da nossa vida que determinam o nosso destino. São as nossas decisões e não as nossas condições que determinam a nossa vida, o nosso destino. Não é o que você tem na mão, é a decisão que você toma. Qual a decisão que você tem tomado com o sonho que Deus tem te dado? Eu falei no início aqui que Deus iria fazer várias perguntas para vocês e para mim. Começa para mim primeiro, lógico, eu sou fominha. Quais são as decisões que vocês têm tomado? Elas estão alinhadas com o propósito de Deus na nossa vida? Se não estão, hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui todos alinhados. Nós vamos sair daqui hoje todos conectados, debaixo de um único entendimento. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é o dono da nossa vida? Quem norteia a nossa vida? Para quem nós vivemos? Qual é a prioridade da nossa vida? Então, Ele vai alinhar aquilo que precisa ser alinhado hoje. Amém? A obra do Senhor, ela não para. Deus criou tudo com o poder da sua palavra, certo? Por que eu e você achamos que Deus precisa de mim e de você para fazer o que Ele precisa ser, para Ele fazer aquilo que precisa ser feito? Porque Ele quer. Ele decidiu que vai usar eu e você para que o poder dele seja manifesto aqui na terra. Quantos aqui desejam ser usados por Deus? De fato, quantos aqui desejam ser um instrumento de Deus? Se esse é o desejo do seu coração, ele nasceu primeiro no coração do Senhor. Porque a Bíblia diz isso, não foi eu e você que escolhemos ele. Foi ele que nos chamou. Foi ele que nos resgatou. Foi Ele que nos transformou e foi Ele que diz que nós faremos o que Ele quer que nós façamos. Qual é o sonho de Deus para mim e para você? A obra do Senhor, ela não para. Eu e você estando nela ou não. Eu não sei você, mas eu fiz uma oração um dia em casa. E essa oração é uma oração muito perigosa, porque quando eu fiz essa oração, eu estava igual José, eu não tinha muito discernimento do que Deus estava me falando naquele momento. E eu fiz uma oração com Deus. Falei, Deus, se for para me usar mais ou menos, nem me usa. Antes é soberbo. Não. É porque eu entendi de onde Ele me tirou, eu sei os bloqueios que eu tenho, que Ele tem trabalhado na minha vida, eu sei todos os pontos, que Ele tem consertado ao longo dos anos na minha vida, mas eu entendi uma coisa, se é para usar, que seja com pressão, forte, sem mimimi, é caveira, faca no dente. Se é para poder influenciar, que seja uma influência de fato respaldada pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. E eu fiz uma oração deitado na minha sala uma vez. E eu falei com Deus, Deus, se for para me usar, que seja doideira. Que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Mas se não for para usar, não perde nem seu tempo. Me deixa quietinho onde eu estou. Para que eu fui fazer isso? Vocês não têm noção. Depois eu conto. 11. Orar é materializar os nossos sonhos diante de Deus. Deus quer ouvir os meus e os seus sonhos. Por isso que eu comecei aqui dizendo para você, você já falou o seu sonho para Deus? Deus quer ouvir. Deus gosta de relacionamento. Relacionamento. Ele quer te ouvir. Ele precisa entender o que está no seu coração. Ele precisa ouvir o que está no seu coração. Ele conhece todas as coisas, certo? A Bíblia diz que antes da gente falar, Ele já sabe. E aí? Você tem falado seus sonhos para Ele? Não desistir até que o seu sonho seja realizado
enquanto concluir os seus sonhos, se prepare para viver os sonhos de Deus. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não abra mão dos seus sonhos. Por mais bobo que ele pareça, por mais simples que ele pareça, não abra mão dos seus sonhos. Amém? 3 pontos para a gente fechar. Primeiro, buscar clareza dos sonhos de Deus para nós. Essa tem que ser uma oração diária, para que Deus traga clareza sobre o nosso entendimento de quais os sonhos que Ele tem para nós. Segundo, tenha sonhos materiais, sim, como eu disse, não é pecado, mas que estes estejam alinhados ao propósito de Deus para a sua vida. Que o sonho material ele esteja alinhado ao sonho que Deus tem para mim e para você. Amém? Terceiro, apresente para Deus os seus sonhos, em vez de ficar apenas murmurando. Deus falou comigo que existem muitas pessoas que não conquistaram seus sonhos ainda e ao invés de se posicionar e colocá-los e interceder por eles, colocá-los diante de Deus, fazem o contrário. Colocam ainda mais pedras e pedras sobre os seus sonhos. É chegado o dia de Deus trazer à existência, trazer à flora, trazer a flor da pele, os teus sonhos que já estão aí dentro, há muito tempo enterrados. Quantos e quantos sonhos Deus me mostrava quando eu preparava essa palavra? Eu comecei a ficar assustado. E aí Deus falou, não, calma, é só o começo do que eu estou te mostrando. E aí eu finalizo chamando a galera do louvor, chamando e convidando você a fechar os teus olhos. E, por gentileza, apague as luzes para mim, por favor. Eu queria que você tivesse um momento seu com o Senhor. Um momento em que você vai ser você e Deus. Você e Deus. De você apresentar aquilo que está no seu coração, de você rasgar o seu íntimo diante do Senhor e falar para o Senhor. Reflita em tudo isso que Deus falou conosco nessa noite e que você apresente diante dele as tuas petições, apresente diante dele aquilo que tem te incomodado. Nós estamos no 2º dia do ano. É um privilégio para mim poder falar de sonhos num culto tão especial como esse, como primícia dos cultos do ano de 2022. Eu tenho certeza que tudo aquilo que for ligado aqui hoje, nas nossas orações, naquilo que Deus já falou, está sendo ligado nas regiões celestiais. E Deus zela e vela para que a palavra dele se cumpra. E a minha oração é que, de fato, você possa entender os sonhos de Deus para você. Amém?